Uma pessoa que procrastina em suas escolhas terá suas decisões escolhidas por ela. Em outras palavras, ou você escolhe o que quer da vida, ou a vida vai escolher o que quer de você. Olá, o meu nome é Everton e hoje nós iremos falar de um problema cada vez mais comum na nossa sociedade. É um problema que pode afetar qualquer pessoa, embora seja muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Nós iremos falar sobre os bebezões adultos que, por algum motivo não muito aparente, não possuem a maturidade emocional equivalente à própria idade. Todo mundo já deve ter visto ou conhecido alguém dessa maneira. Imagina um homem de 30 anos, por exemplo, que age como um adolescente o tempo todo. Seria insuportável, não é verdade? É por essa recusa ao crescimento e à responsabilidade que esse tipo de comportamento foi apelidado de Síndrome de Peter Pan. É bem conhecido esse termo. Caso você não conheça a tão famosa história animada pela Disney, nos bons e velhos tempos, trata-se de um menino que se recusa a crescer e se deixa levar pelo seu lado juvenil, porque ele não quer largar da magia de ser criança. Ele não quer as responsabilidades e, portanto, o crescimento e evolução de ser um adulto. Ele prefere viver o potencial infinito de uma criança eternamente, para sempre. Por conta disso, ele não envelhece, ele se recusa a envelhecer. Porém, no mundo real, o tempo passa. E o Peter Pan, quando se deixa levar, fica assim. Olha só o que quer ser assim. Sem propósito, vivendo de forma boêmia, evitando responsabilidades e todos os problemas de ser uma criança adulta. A questão é a seguinte: é preciso evitar relacionamentos com esse tipo de pessoa, pois elas não têm maturidade suficiente para serem confiáveis. Tendem a ser impulsivas, mimadas, como verdadeiras crianças. Por acaso aquele cara no beco passa uma imagem de confiança para você? Você dependeria dele se precisasse de alguma ajuda? Pois é, eu também não. Enfim, por que isso acontece? Porque nós temos cada vez mais homens vivendo como se fossem adolescentes, porém com 30 a 40 anos. Quando que as coisas começaram a desandar e as pessoas deixaram de ser responsáveis? Bom, já se sabe desde sempre que as mulheres amadurecem mais cedo que os homens. Elas costumam ter a cabeça no lugar desde cedo. Porém, os homens são diferentes. Homens demoram para amadurecer, especialmente se eles não precisarem desse amadurecimento. Veja bem, quando os pais provêem tudo o que o filho precisa, independentemente da sua idade, ele pode acabar tomando isso como uma garantia, o que previne o seu crescimento e evolução. Ele deixa de tomar riscos e espera que todas as suas necessidades sejam acatadas pelas pessoas ao seu redor. O que acontece hoje em dia é que o jovem é jovem. E como o jovem é só um garoto, não tem problema ele agir dessa forma. Sair bebendo por aí, se divertindo e etc, etc. Afinal de contas, ele é só um moleque, não é verdade? Mas esse moleque um dia vai ter 30 anos. Aí ele já não é mais só um moleque. A sociedade não vai mais ver essa pessoa como um estudante ou como qualquer outra coisa. Apenas como alguém que perdeu tempo demais, alguém que não construiu nada em todos os seus anos de vida. Um adulto dependente. Ao fugir de todas as responsabilidades quando jovem, ele criou a bola de neve do conforto, que parece ser uma ótima ideia quando você é jovem. Mas quando você cresce e percebe o que perdeu, o que deixou de fazer, o que você poderia ser e deixou para trás, nada disso volta. O tempo é irrecuperável. A fuga do seu comprometimento, a escolha que você decidiu não fazer, foi feita por você. O tempo passou e agora você é uma criança adulta, um bebezão. Você acaba sem a maturidade emocional para lidar com conflitos. Você vira uma pessoa impulsiva, tem dificuldade de manter bons empregos e de aproveitar oportunidades. Deixa de viver uma vida decente. E por quê? E para quê? Pelas cervejas da noitada? Uso de drogas? Será que vale a pena jogar sua vida inteira fora por prazeres instantâneos e imediatos? Imagine a vida de alguém que finalmente percebe estar com 40 anos sem nada saber o que quer da vida. Imagina pensar que pelos últimos 20, 30 anos você não fez absolutamente nada de admirável pelo seu próprio critério. Como seria? Pois é, não é fácil. O bebezão sempre tem um sacrifício a fazer. A questão é a seguinte: ou ele fica na Ilha dos Prazeres até ele ser expulso de lá, ou ele sai dessa ilha antes disso acontecer. Porque uma hora a conta chega, com juros e correção. Mesmo que você pense que não. É com esse tipo de bebezão que você precisa evitar ter relacionamentos.
E caso você tenha filhos, independentemente do gênero, é importante entender que não se pode mimá-los para sempre, senão eles terminam daquele jeito, com 30, 40 anos, fazendo as mesmas coisas do tempo que tinham 18, e dizendo que ainda tem tempo. Antes do mundo moderno existir, como existe hoje, havia um ritual de passagem, um ritual que marcava o fim da infância de uma criança e o começo de uma vida adulta do homem, um ritual em que ele era verdadeiramente separado dos mimos, do conforto e do aconchego da mãe e de sua família. Dado que essa foi a cultura desde muito antes da nossa civilização, é bem provável que os homens tenham algo no DNA que favorece esse tipo de prática. Mas isso não ocorre mais. Por isso que eu sugiro que você faça o ritual de dar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pois toda quinta-feira, lá pelas 19 horas, eu faço um vídeo como esse, descomplicando comportamentos de saúde mental. Mas enfim, voltando ao nosso tema, não existe um ponto na história do homem moderno em que ele deixa de ser uma criança e vira claramente um adulto. Esses rituais de passagem já não existem mais há muito tempo. Enquanto essa sinalização não ocorre de alguma forma, pode acontecer do homem nunca fazer a transição de verdade. É por isso que nós vemos tantos marmanjos dependendo da mãe por aí, vivendo com os pais sem pagar contas, pessoas que já passaram do ponto de parasitismo. Esse fenômeno comportamental foi chamado por muito tempo de síndrome do canguru. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que nem precisa ser explicado porque o nome já revela tudo. Nós já temos esse problema aqui no Brasil, então imagina lá fora, nos países mais desenvolvidos. Pois é, essa síndrome é assustadora, e embora não seja oficialmente reconhecida como uma síndrome, seus efeitos são tão reais que às vezes se assemelham aos de um narcisista. Então, caso você reconheça esses sinais em um potencial par romântico, fique de olhos muito abertos, pois mergulhar fundo nesse relacionamento pode ser uma péssima ideia. E é claro, se essa pessoa é alguém da sua família ou se encaixar perfeitamente nessas características, talvez seja uma boa ideia ter uma conversa franca com essa pessoa. Se ela não quiser acordar para a realidade, não há nada que nenhum de nós possa fazer. O primeiro sinal de que a pessoa é um bebezão é esse aqui. 1. Dependência emocional. Crianças por natureza são dependentes emocionais de suas figuras maternas e paternas. Não há escapatória, são eles que a protegem e a alimentam em seus anos de maior vulnerabilidade. Então, quando uma pessoa não cresce emocionalmente e mentalmente, ela irá manter essa condição de dependência, seja através de seus pares românticos ou figuras maternas ou paternas, sempre buscando aprovação e reafirmações de maneira desproporcional. 2. Indefinição. O bebezão não confia em si mesmo, então toda decisão que ele toma, ele acredita que vai dar errado. Sabe aquela velha história de que toda semana a criança quer ser uma coisa diferente? Pois é, uma semana ela quer ser um astronauta, na outra enfermeiro, depois policial, bombeiro e assim vai. Pois é, o bebezão é bem parecido, por isso ele tem dificuldade em manter a constância nas coisas. E quando o bebezão fica encarregado da responsabilidade de decidir sobre algo, ele se sente sobrecarregado. 3. Dificuldade em aceitar responsabilidade. Uma criança tem o ego muito frágil e leva todas as críticas para o lado pessoal. Ela não aceita pedir desculpas e aceitar a consequência das suas ações. E se a criança não é endireitada, por assim dizer, ela acaba levando essas atitudes para a vida adulta. E como é de se esperar, é realmente impossível construir qualquer coisa com uma pessoa assim. Seja um negócio, um relacionamento, qualquer coisa que o valha. Pois para essa pessoa, assumir seus erros e outros compromissos pode ser muita sobrecarga. 4. Medo de comprometimento. Comprometimento é responsabilidade. Por isso será difícil para um bebezão se manter responsável, estável nas principais áreas da vida, como a financeira, amorosa e até mesmo a própria saúde. Quando você se compromete a fazer algo, você aceita uma responsabilidade. E como eu falei anteriormente, responsabilidade pode ser algo muito difícil para uma criança lidar. É por isso que o bebezão prefere atividades impulsivas e prazeres instantâneos, ao invés de compromissos de futuro. 5. Falta de foco. Essa vai lado a lado com a falta de comprometimento, pois ao invés de focar em certas coisas, o bebezão nunca sai da fase de experimentação. Ele nunca percebe que a falta de resultados não é decorrente da atividade que ele faz, mas sim da sua falta de foco em atingir o resultado. E é por isso que ele sempre está atrás do próximo objeto brilhante, do próximo tesouro. É por isso que o bebezão é o adulto do futuro, para sempre. E se você gostaria da minha ajuda pessoal para manter sua saúde mental em dia, que tal você baixar o meu e-book gratuito Os Segredos de um Ex-Ansioso? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por me assistir até agora, até esse momento, e um grande abraço.